Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, internautas que rezam de casa por meio das redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje celebramos a solenidade do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta solenidade, nós estamos encerrando o ano litúrgico, o ano em que tivemos aí 34 semanas de oração, meditação e também de muito aprofundamento e ensinamentos do próprio Cristo Jesus. Hoje, numa palavra, podemos dizer que esta liturgia é a síntese da fé de todo cristão. Todo e bom cristão, ele proclama que Jesus Cristo é o Rei do Universo. Então, durante todo o ano litúrgico, os nossos atos, as nossas ações e atitudes na construção do reino de Deus, hoje converge para que numa assembleia possamos proclamar que Jesus Cristo é o Rei do Universo, que Jesus Cristo é o nosso Rei e que nós somos convidados a participar do seu reino. Por isso a liturgia hoje nos fala de Jesus como Rei, trazendo alguns aspectos, algumas características da sua realeza, e também o próprio Jesus se identifica como Rei e diz como é instituído o seu reino sobre a face da terra. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Na profecia de Daniel, já apresenta para nós quem é este rei e como será constituído o seu reino. O seu reino não se dissolverá. Lá no Evangelho, nós encontramos Jesus, que está sendo interrogado por Pilatos, e Pilatos pergunta justamente isso: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Jesus queria saber se Pilato o reconhecia como rei ou não. E Pilato diz: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim, que fizeste? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Jesus então começa a dizer da onde é o seu reino e como é o seu reino. O reino de Jesus é um reino instituído. E aí nós vamos ouvir agora, no tempo que vamos iniciar no próximo domingo, a profecia de Isaías vai dizer que o rei que virá, o seu reino será instituído em justiça e santidade. O reino de Jesus é diferente dos reinados deste mundo. Os reinados desse mundo são instituídos na ganância, no poder, na violência, na guerra. O reino de Jesus é instituído no amor. O reino de Jesus é instituído no amor e, sobretudo, na verdade. Por isso, Jesus responde: eu nasci e vim ao mundo para isso, ou seja, para ser rei, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, está a condição para que possamos participar do reino de Jesus. Existe uma condição: ser da verdade. Se nós
fizermos uma opção pela verdade e construirmos a nossa vida pautada sobre a verdade, nós então pertencemos ao reino de Deus. E Jesus, em uma certa ocasião, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o reino de Deus, que é pautado na verdade, é um reino que nos conduz para a vida e vida eterna. Logo, para que possamos participar do reino de Deus, existe uma condição: que nós sejamos, então, homens e mulheres que vivam tão somente a verdade. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Jesus silenciou. Jesus não respondeu a Pilatos quando o interroga sobre o que é a verdade, pois o próprio Jesus vai dizer: eu sou a verdade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quem não crer em Jesus, dificilmente vai praticar a verdade. Quem não crê em Jesus não vive a verdade, porque se Jesus é a verdade, logo, para que possamos viver essa comunhão e para que possamos construir a nossa vida, na verdade precisamos então construir a nossa vida nele. Daí, amados irmãos e irmãs, precisamos, ao sermos interpelados pela palavra de Deus, olhar para dentro de nós, permitir que essa palavra possa refletir em nossa vida e nos perguntarmos: esse ano litúrgico que eu celebrei, quantos momentos da minha vida eu fui homem ou mulher da verdade? Eu construí a minha história durante esse ano 2024, pautado na verdade, na justiça, no amor e na caridade. Eu fui verdadeiro comigo mesmo, e eu fui verdadeiro com as pessoas, com meus irmãos, em todas as relações. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, devemos partir de todos os princípios. Tem pessoas que são comerciantes, professores, das suas profissões. Será que fomos verdadeiros naquilo que nós assumimos e nos propomos a exercer? Porque a verdade parte deste princípio. Em tudo aquilo que a nós está sendo confiado, nós precisamos corresponder com verdades, sendo verdadeiros em tudo. Por isso, então, se desejamos participar do reino de Deus, e se queremos proclamar que Jesus Cristo é o Rei do Universo, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser cristão, só existe uma única maneira: sejamos da verdade. Sejamos homens e mulheres comprometidos com este reino de justiça, com este reino de amor, com este reino, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus traz para restaurar a face da terra. Ainda dá tempo para encontrar o caminho verdadeiro da conversão, pois em cada liturgia que nós celebramos, Jesus nos convida à conversão. Se até hoje nós ainda não conseguimos nos libertar de algumas mentiras, de algumas práticas enganosas, hoje é o momento de você tomar a firme decisão de dizer: eu quero proclamar que Jesus é o Rei do Universo, o Rei da minha vida, e por isso eu vou abandonar todas as mentiras, para que eu possa agora ser agradável ao Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, nós iremos construir juntos esse caminho que nos conduz sempre mais para perto de Deus. É a verdade que nos liberta. O próprio Jesus diz isso, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará de quê, amados irmãos e irmãs? Das prisões, dos pecados, das enganações, de tudo aquilo que nos torna uma pessoa feia, que nos torna uma pessoa que vive todos os dias com a consciência pesada. Então, se nós conhecemos Cristo, que é a verdade, e permitimos que Ele comece a moldar a nossa vida, nós vamos nos tornando pessoas livres. E essa liberdade, caríssimos irmãos e irmãs, o preço é o próprio Jesus, que já morreu na cruz por nós. Ele apenas agora nos convida a adequar a nossa vida ao seu caminhar. Estamos indo em direção à proclamação do ano santo, do ano jubilar. E o Papa Francisco nos convida
a nos tornar todos peregrinos de esperança. E sejamos então, em cada ministério laical, em cada ministério da igreja, assumir esse chamado da igreja e nos tornemos verdadeiramente peregrinos da esperança. Por isso aqui eu abro um parênteses para parabenizar a você que é leigo, engajado, e que durante esse ano litúrgico doou seu tempo na vida pastoral da nossa paróquia. Quantas pessoas abraçaram a missão e deram um pouquinho de si na construção do reino de Deus, cada um na sua pastoral, no seu movimento, na sua comunidade. Assim o reino de Deus está acontecendo, assim o reino de Deus se torna visível entre nós. Sabemos que existe muito por fazer, mas somos gratos e louvamos a Deus pelo seu sim, pela sua doação, pela sua disponibilidade e pelo seu serviço. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo se manifesta no mundo, se revela ao mundo através do sim de cada um de nós. Ele utiliza os nossos corações para amar as pessoas. Ele utiliza as nossas mãos para ajudar as pessoas. Ele utiliza os nossos olhos para enxergar as enfermidades, as limitações das pessoas. Por isso, quando nós nos colocamos em comunhão com Cristo Jesus, Ele revela o seu amor misericordioso para o mundo. Por isso, a igreja celebra hoje o Dia Nacional dos Leigos e Leigas, louvando e agradecendo a Deus pelo seu ministério, pelo seu sim e pelo seu serviço. O Papa Francisco dizia justamente esses dias que os leigos, eles têm uma identidade dentro da igreja. Eles estão aqui não para servir o padre, mas eles estão aqui para servir o reino de Deus. Cada um de vocês tem uma vocação, um chamado, uma missão. E por isso, amados irmãos e irmãs, se doe em missão. Quanto mais você se coloca a serviço do reino de Deus, mais feliz você será. Quanto mais você se coloca a serviço do reino de Deus para ajudar as pessoas no caminho do conhecimento, da aproximação com a palavra e com a Eucaristia, mais realizados vocês ficam, mais felizes nós ficaremos. Então, e outra coisa que eu acho muito importante é que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. A vida, ela passa muito rápida. Então, a nossa saúde, o nosso vigor, ele precisa ser direcionado para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, para aquilo que agrada a Deus. Porque, amados irmãos e irmãs, a velhice chega e as enfermidades também. E quando chegar as limitações da idade, e quando chegar as limitações das enfermidades, muita coisa que deveríamos ter feito pelo reino de Deus, nós não vamos fazer mais. Talvez chegará o momento que você vai sentir vontade de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, mas não terá mais tempo, não terá mais força e não terá condições físicas para fazer. Por isso, nós precisamos direcionar o nosso vigor, a nossa saúde, o nosso tempo para as coisas que duram para sempre. Tem pessoas que demandam a sua vida inteira para as coisas passageiras, não tira um tempo para o reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, tudo isso vai ficar aí. Tudo isso vai ficar aí. Agora, o bem que a gente faz ao reino de Deus, isso nós levamos conosco. Então, amados irmãos e irmãs, não vamos perder tempo. Encerramos hoje esse ano litúrgico. Concluímos esse tempo que Deus nos possibilitou de vivermos e podermos construir a nossa história em comunhão com Ele. Mas o tempo não encerra aqui. Amanhã, um novo dia, Deus continua nos dando a oportunidade de fazer alguma coisa pelo seu reino. E é tempo, caríssimos irmãos e irmãs. E ainda provoca um pouco mais. Jesus disse, numa certa ocasião, a quem mais é dado, mais será cobrado. Quantos e quantas pessoas já passaram por formação e formação nessa igreja, mas hoje estão sentados no banco, não querem participar de mais nada. Já dei a minha contribuição.
Façamos como Madre Teresa de Calcutá, velhinha, enferma, mas estava ali encurvada, cuidando de uma pessoa doente, e passou um homem cheio de boa vontade e disse: irmã, vai para casa, vai descansar um pouco. E ela disse: me deixe, eu tenho a eternidade inteira para descansar. Então, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vigor, eu vou estar cuidando do reino de Deus. E ela cuidava dos pobres, dos abandonados, lá nas ruas, lá na Índia. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, no dia que celebramos, e somos convidados a proclamar Cristo como o Rei do Universo, somos convidados a proclamar Cristo como o Rei do Universo, dando um bom testemunho de cristãos e doando a nossa vida para o reino. Pois Jesus doou o seu sangue e a sua vida inteira para nos salvar. Nós devemos doar um pouquinho do nosso tempo para louvar e agradecer a graça que já recebemos um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.